Oi, gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, vou deixar passando aqui, vocês já estão percebendo aí pela imagem, é o vídeo do período regencial. Como definir esse período em que o Brasil foi governado por regentes até que o pequeno Dom Pedro II assumisse o trono? É difícil esse período? Instável politicamente, revoltado? Como definir esse período? Vamos começar pela política, então. Os grupos políticos, eles eram formados por quem? Não muda muita coisa, né, daquele momento antes do período regencial do primeiro reinado, enfim. Eram os liberais moderados, formados por uma elite latifundiária, donos de terra. O que eles queriam? Eles queriam mais autonomia das províncias. Mas o que isso quer dizer? É que cada província é aquilo que vocês conhecem como estado hoje, né? Cada província, ela queria uma autonomia maior. Como a autonomia? Eles queriam mais independência de tomar suas decisões, pagar menos impostos ao governo central. Eles queriam administrar a província como eles queriam, né? O outro partido, outro grupo político muito importante do período regencial eram os liberais exaltados. Os exaltados queriam a autonomia também, né? Autonomia através do que a gente chama de federalismo. Federalismo é como a nossa república é hoje, por exemplo, gente. Cada estado tem autonomia de gerir-se, mesmo que o centro do nosso governo seja o poder executivo central, o poder federal lá em Brasília. Então, um exemplo de como que vocês podem imaginar o que é esse federalismo é o coronavírus, por exemplo, que está acontecendo hoje em dia, né? Embora o governo federal ele instrua como prevenir, como fazer a prevenção do coronavírus, cada estado tem autonomia de decidir como fazer isso. Até porque o Brasil é muito grande, né, gente? Então é difícil que uma medida sempre de cima para baixo. Era isso que acontecia na época que deixava os liberais exaltados desaprovando o governo central. Então, esse pacto federalista é muito necessário e era um pedido dos liberais exaltados. Além disso, os liberais exaltados queriam uma república, eu esqueço que tem que olhar para cá, queriam uma república, né? Fim da escravidão, né? Fim do voto censitário, exaltados eles eram, grandes mudanças, né? E os restauradores, por último, gente, o que os restauradores queriam? Eles queriam que o imperador voltasse e o Brasil voltasse aos moldes da monarquia. Eram aqueles portugueses, né? Principalmente portugueses, que ocupavam altos cargos. Então, gente, qual a direção que a bússola da política brasileira vai apontar para seguir nesse período regencial? Já dá para perceber aí que ela está pendendo para um lado, né? Para a política brasileira de uma forma, seguir de uma certa forma nesse período regencial. Então, o que vocês estão vendo aqui. Então, vamos lá. Período das regências, como é que foi essa divisão e como que houve a troca de um tipo de regência para o outro. Então, eu coloquei aqui até a cor, aqui, né, isso. Coloquei aqui até a cor igual para vocês entenderem que durante a República não teve espaço para monarquia e nem para ideias exaltadas. Durante a República não, gente, durante a regência, né? Exaltados nem pensar e monarquia também não. A Constituição, gente, aquela Constituição que a gente viu no vídeo passado, previa 3 regentes para governar, enquanto o Pedro II ainda era muito pequeno. Então, a primeira fase foi uma fase provisória e ficou encarregada de eleger uma regência trina permanente. Os exaltados, como eu falei, né, foram excluídos disso, será por quê, né? E uma de suas principais medidas foi a aprovação do Ato Adicional de 1834, na regência trina permanente,
que deu a tão pedida descentralização do poder e definiu que a regência a partir de agora seria una, de uma pessoa, de um regente só. Gente, o que marca a regência una é o que, gente? É a manutenção dos privilégios, né? E da estrutura social igual desde o Brasil independente, monarquia até hoje. E essa estrutura igual, esses erros que não são corrigidos, né, no Brasil, eles resultam no quê, gente? Revoltas. E teve revolta, hein? Vamos ver. Gente, vou falar olhando para vocês, olhando aqui para a câmera. Antes que você comece a ficar aí triste, pensando que vai ter que vai demorar a aprender ou decorar cada revolta regencial que estoura no Brasil, né? Nesse Brasil regencial. E tem revolta, tem muita revolta, como vocês estão vendo aqui. Tem a cabanagem no norte do país, tem a balaiada no Maranhão, maleza sabinada na Bahia, farroupilha no sul. Antes de você tentar entender essas revoltas de forma isoladamente, sem pensar no todo, né? O que você precisa entender? O que é que você precisa entender? Você tem que se perguntar, gente, o seguinte: o que as revoltas regenciais dizem sobre o período como um todo? O que as revoltas desse período me dizem sobre o período regencial? Então, foca aqui que a gente vai refletir sobre isso agora, sobre essas perguntas. Eu não vou entrar nos detalhes, porque isso, gente, tem no livro, tem no site, e eu sei que vocês vão pesquisar e vão descobrir os detalhes de cada uma. O importante é perceber que a política brasileira está sendo concretizada, solidificada. E solidificada como? Sob a vontade da elite, né? Que até mesmo as revoltas que tiveram os revoltosos mais ricos tiveram uma repressão mais branda em relação às revoltas que foi mais de cunho popular e tudo mais. Então você precisa entender que do norte até o sul do Brasil não tem ninguém satisfeito, né? A insatisfação do governo central é muito grande e que as províncias vem nesse momento de regência, né? Um momento que tá só os regentes ali, não tem imperador e tudo mais, uma oportunidade de fazer o quê, gente? De tentar ganhar mais autonomia. Então é um período em que eles tentam aproveitar esse momento a favor dos seus interesses, dos interesses próprios. É isso que você tem que entender, essa essência das revoltas regenciais.